Bom, aqui nos nossos estúdios, Bruno Prado. Bruno, bem-vindo. Já tivemos o jogo de abertura e sempre tinha aquela sina na história das Copas, né? Que no jogo de abertura, na festa de abertura, o futebol não tinha sido convidado. Muitos jogos 0-0. O jogo de ontem não foi bom, mas o Equador ganhou e mostrou que o Catar vai mal, né, Bruno? Bem-vindo. Olá, Thiago. Vai muito mal, né? Foi fácil a vitória do Equador, né? Até não é uma surpresa uma vitória equatoriana, Sim. Mas foi a facilidade que o Equador encontrou, né? 2-0. Teve ainda um primeiro gol que foi anulado ali no detalhe com essa nova tecnologia de impedimento na Copa do Mundo. Então foi uma vitória tranquila do Equador. O Catar nem competiu, né? Não conseguiu nem oferecer resistência e hoje segue a Copa do Mundo agora numa sequência mais corrida, mais pesada com 3 partidas. Esse é o grupo da Holanda, né? De Sim. qualquer forma, o Catar, o Equador, melhor dizendo, disputa uma segunda vaga, talvez contra Senegal? A tendência é essa, né? Que a Holanda tenha uma das vagas, o Catar não vai conseguir brigar e a briga entre Equador e Senegal. O Equador fez 2 gols de saldo contra o Catar, isso pode ser importante nessa disputa. Na próxima rodada o Equador pega a Holanda e Senegal enfrenta o Catar, né? Hoje é a seleção de Senegal que tem esse jogo contra a Holanda e o Sadio Mané de fora, né? Que é uma coisa muito triste, né? Um dos principais jogadores do mundo, grande estrela da seleção senegalesa, infelizmente fora da Copa, é um desfalque bem considerável. Bom, e temos ainda outro jogo, o País de Gales contra os Estados Unidos. O País de Gales voltando à Copa depois de muitos anos, né? 58, quando o Brasil ganhou com o primeiro gol do Pelé. O primeiro gol do Pelé da história, né? O que esperar dos Estados Unidos? Sempre aquela incógnita. É uma seleção que vem muito aguerrida, mas acaba sempre perdendo as estribeiras pelo caminho, né? Acho que esse jogo Estados Unidos e País de Gales pode até ser um confronto direto por uma segunda vaga. A Inglaterra tem tudo para se classificar. Não acho que o Irã esteja tão abaixo dessas duas. Acho que o Irã pode tirar ponto aí também de Estados Unidos e País de Gales. Mas a seleção dos Estados Unidos é uma seleção bem jovem, não disputou a Copa de 18, só tem um jogador entre os 26 que disputou Copa, que esteve aqui no Brasil em 2014, que é o Edlin, lateral direito. Então é uma seleção muito jovem. E Gales, como vimos aí na matéria, ainda com o Gareth Bale como sua principal estrela, agora jogando no futebol norte-americano, né? Jogador com passagem no Tottenham, no Real Madrid. O País de Gales disputou as últimas 2 edições da Eurocopa e nas 2 ele passou de fase, ele foi para o mata-mata, inclusive semifinalista em 2016. É uma seleção que volta depois de muito tempo, mas tem condição sim de chegar na próxima fase. O Bruno, continua com a gente vai fazer uma conexão com o Catar, o Mauro César aqui conosco, nosso comentarista. Mauro, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Quais são as primeiras impressões da Copa do Mundo? E a gente falando aqui com o Bruno, dizendo que na abertura da Copa ou na festa da Copa, o futebol não foi convidado. Será que é mais ou menos isso, Mauro? Bem-vindo. Bom dia para vocês, boa tarde para a gente aqui. De fato, né, jogo muito fraco, né, mas muito em função também da fragilidade do time do Catar, né? O curioso é que o Catar foi campeão da Copa da Ásia em 2019, há 3 anos, jogando fora de casa. O título foi conquistado nos Emirados Árabes, final com o Japão, e parecia que seguia um caminho para ter uma equipe minimamente competitiva no Mundial, que receberia e agora está recebendo. Mas não aconteceu isso. É forte candidato a perder todos os jogos, ser eliminado precocemente. Precocemente não, ser eliminado, digamos assim, de forma fulminante, né, já nessa primeira fase da Copa do Mundo. E aí hoje, daqui a pouquinho, eu estou aqui no Estádio Califa, né, que recebeu, inclusive, em 2019, jogos do Mundial de Clubes, e Liverpool e Flamengo jogaram aqui nesse estádio, onde daqui a pouco vai acontecer o jogo entre a Inglaterra e a seleção do Irã, nessa chave que o Bruno analisava, né, do jogo entre Gales também e Estados Unidos, que é o jogo que vai acontecer no final da noite aqui, já mais à tarde, aí no Brasil. São 6 horas a mais, né? E só lembrando, né, Bruno, que o Catar é o primeiro anfitrião a perder numa estreia. Faça a sua pergunta para o Mauro. A África do Sul não passou de fase, também, mas empatou, mas né, empatou com o México. 1-1. Mauro, prazer falar com você. Queria que você falasse da Inglaterra mesmo, né? Que é o jogo de daqui a pouco, que nós vamos transmitir aqui também na Jovem Pan. Você vê a Inglaterra como uma candidata ao título? O Southgate é um técnico bem contestável. Como é que você imagina a Inglaterra nessa Copa do Mundo, Mauro? Salve, Bruno, um abraço para você. Eu acho que a Inglaterra, eu colocaria a Inglaterra numa situação que parece um pouco com Portugal, né? Times com bons jogadores e técnicos contestados, né? O Southgate, de fato, tem sido mais contestado ultimamente do que em outros momentos. A Inglaterra chegou à semifinal na Copa passada, foi uma campanha até histórica para os padrões ingleses. Eu estou achando, assim, conversei com alguns colegas aqui na imprensa inglesa, eu noto que eles estão, assim, reticentes, mas ao contrário do que já vi em outras ocasiões, por exemplo, na Copa de 14 no Brasil, eles não estão debochando tanto do próprio time como normalmente eles fazem, né? Aquele típico humor inglês, eles costumam às vezes dizer que não, a Inglaterra não vai a lugar nenhum, na hora H acaba fraquejando, que de fato esse é o
o retrospecto mais comum da seleção inglesa. Mas com o sucesso da Copa passada, quando a seleção chegou à semifinal, me parece que eles estão um pouco mais, digamos assim, levando mais a sério, né? Não debochando tanto, não fazendo tanta graça com o próprio time. Mas vai depender, acho que muito, acho do aproveitamento de alguns jogadores. Acho que tem alguns jogadores como Rice, como Foden, como Kane, que podem, de fato, ser jogadores que façam diferença. Vejamos se o técnico, dentro do sistema tático do time, vai conseguir tirar proveito desses jogadores, né? Agora, tem vários atletas ingleses que acho que desabrocharam de tempos para cá, né? O Foden é um deles, né? O Kane cada vez melhor. Centroavante que participa muito do jogo. Tem bons laterais direitos, né? Tem bons zagueiros também, né? Tem jogadores que cresceram, como Calvin Phillips. Então, acho que tem aí uma Inglaterra com bons talentos, com bom material humano, que pode fazer sim uma boa Copa, de fato é a favorita a passar em primeiro lugar no grupo, mas não deve ter, de fato, facilidade contra o Irã, não. E esse jogo, inclusive, tem uma marca, uma característica extracampo, que foram as perguntas feitas por jornalistas ingleses ao técnico Carlos Queiroz, né, na coletiva de imprensa do técnico da seleção do Irã, do português, e o clima ficou tenso, né, porque começaram a perguntar a ele sobre o que ele achava das manifestações e de toda a convulsão social, né, que está acontecendo no Irã já há algum tempo. Reações das mulheres e tudo mais, tirando do véu, cortando os cabelos, protestando contra uma série de situações, e ele não gostou da pergunta, chegou até a interromper a coletiva. Eu acho que isso também torna esse jogo de hoje um jogo com um ingrediente a mais aí, digamos assim, numa Copa do Mundo em que questões comportamentais são muito discutidas, questões de direitos humanos. O Irã em campo nesse momento, evidentemente, faz com que essa seja quase uma pauta obrigatória ligada ao futebol. Ô Mauro, rapidinho, uma palhinha sobre a seleção brasileira, a seleção que estreia na quinta-feira contra a Sérvia. E eu conheço você, eu sempre te acompanhei. Você não gosta do clima do já ganhou ou o clima de oba-oba. Tem muito clima de oba-oba em cima da seleção? Claro que isso é justificado, porque não tem problemas, jogadores não estão contundidos, como a França, que perdeu o maior jogador do mundo. Mas te preocupa esse oba-oba, Mauro? Eu acho assim, quando você demonstra muita desconfiança, né, você tem que estar preparado para os efeitos colaterais disso, né? A tal da sexta estrela do Neymar já gerou comentários, na imprensa da Alemanha já houve críticas diretas a ele, do outro lado como arrogante, essa coisa toda. Se chega em campo e corresponde, ninguém fala nada, mas se não corresponde, evidentemente, isso acaba se tornando uma pressão a mais. Eu acho que a grande questão, Thiago, da equipe do Brasil é ser testado de fato. Eu acho que os jogos das eliminatórias sul-americanas contra as seleções do continente, eles não testam para valer as equipes como o Brasil e a Argentina. Então você tem uma Argentina invicta há 35 partidas, mas a maioria delas contra as seleções sul-americanas. E agora, enfrentando times mais fortes, eu imagino que na Copa do Mundo a gente vai saber qual é o real poderio desses dois times, tanto a Argentina quanto o Brasil. No caso da Argentina, vai jogar contra a Arábia Saudita, que é uma frequentadora das Copas, mas não é exatamente um super adversário, não é um time melhor do que a média dos times sul-americanos. Agora, o Brasil contra a Sérvia na quinta-feira já é outra conversa, né? A Sérvia tem bons jogadores de diferentes setores da equipe, tem bons atacantes, é um time que deve, de fato, oferecer resistência ao Brasil, deve ameaçar o Brasil. Acho que o Brasil vai ter um ótimo teste na estreia, e o grupo do Brasil não é um grupo fácil. É um grupo onde, se não levar muito a sério, pode se complicar, especialmente os dois primeiros jogos contra a Sérvia e a Suíça. O jogo empata. Eu lembro, por exemplo, da Copa de 78, que o Brasil empata 2 jogos de cara e acaba tendo que lutar ali na última partida para se classificar. Então, acho que o Brasil tem uma chave que merece muito cuidado e muita concentração. A Argentina não. A chave da Argentina é uma chave mais tranquila. A partir da outra fase, sim, a coisa deve começar a complicar para as duas seleções.